Bem-vindos à CBL. A CBL é uma empresa geral luxemburguesa presente em todos os setores da construção. A qualidade da nossa organização na gestão diária da empresa tem a certificação ISO 9001. Para vos garantir um ambiente profissional adaptado e respeitado dos valores da vida, a CBL obteve a certificação OSAS 18001 para a segurança no trabalho e ISO 14001 para o ambiente. Esperamos da vossa parte um empenho sem falhas no que diz respeito à qualidade do vosso trabalho, a observação absoluta das regras e conselhos de segurança e o respeito do ambiente, nomeadamente com a separação do lixo. Quer esteja a trabalhar como trabalhador temporário, quer tenha um contrato com duração determinada ou indeterminada, convidamo-lo a olhar e a ouvir o vídeo seguinte. No final deste vídeo terá que responder a um questionário sobre a segurança e a organização no trabalho. A direção da CBL agradece a sua atenção. Conselhos de Segurança, Edifícios e Obras Públicas. Conselhos Gerais. Para contribuir para a melhoria das condições de trabalho, devereis cumprir as regras de segurança. Respeitando as indicações da segurança, levando em conta as instruções dadas pelos responsáveis do estaleiro, não efetuando nenhum ato, nenhum gesto que possa expor-vos, a vós ou aos vossos colegas ao perigo. Anulando de imediato, se possível, todas as situações perigosas ou assinalando-as ao vosso chefe direto, utilizando as ferramentas e os aparelhos só para os fins a que estão destinados, utilizando equipamentos de proteção individual, não estragando, não retirando nem neutralizando os dispositivos de proteção, cumprindo as proibições de fumar, não consumindo bebidas alcoólicas no estaleiro ou nas oficinas. Os equipamentos de proteção individual. Usar equipamentos de proteção individual é uma medida eficaz de prevenção. Permitirá evitar muitos acidentes com incidência na cabeça, nas mãos, nos pés, nos olhos. Usar capacete de segurança. Em todos os locais, em todos os trabalhos, devido ao risco de ferimentos da cabeça produzidos pela queda de objetos e materiais ou por pancadas. Usar sapatos ou botas de segurança com palmilha e biqueira de aço para evitar ferimentos, esmagamentos. Usar luvas apropriadas aos trabalhos a executar, de forma a evitar doenças de pele, ferimentos. Utilizar óculos de proteção ou ecrãs para evitar projeções de limalhas, faúlhas, líquidos cáusticos nos olhos. Usar uma máscara respiratória nos locais onde existam riscos de emanações nocivas, tais como gases, poeiras, fumos. Utilizar as proteções previstas no estaleiro ou nas oficinas contra o ruído. Para além das proteções individuais, dever-se-á pensar em usar também roupa de trabalho. Usar roupas justas ao corpo e não folgadas, sobretudo na proximidade de máquinas em movimento. Nunca usar roupas sujas de óleo e gordura durante os trabalhos de soldadura ou corte. Essas roupas correm o risco de se inflamar. Estes equipamentos foram concebidos para a vossa proteção. A ordem no estaleiro e nos postos de trabalho. A ordem é um fator essencial à segurança. Manter livres os acessos e as passagens. Empilhar corretamente todas as peças de madeira ou tábuas, depois de lhes arrancar os pregos para evitar riscos de ferimento. Limpar, cobrir com areia todas as manchas de óleo ou gordura, cobrir com areia se houver gelo. Armazenar corretamente os materiais para se evitar todo o risco de acidente durante a circulação de trabalhadores. Manter os postos de trabalho em ordem, os materiais arrumados, as vias de circulação desimpedidas e desse modo evitar-se-á que os trabalhadores escorreguem ou caiam. Retirar o entulho e as matérias combustíveis antes de se proceder a qualquer operação de soldadura, corte e dessa forma se reduzirá o risco de incêndio. Num posto de trabalho elevado, não deitar fora materiais às cegas, para os colegas que trabalhem a nível inferior não serem atingidos. Antes de se começar um trabalho, verificar se os andaimes e os passadiços dispõem de guarda-corpos. Se as aberturas existentes nos pavimentos de trabalho estão tapadas e protegidas. Se os locais de trabalho e os acessos estão corretamente iluminados e dispõem de proteção. As entivações. O desmoronamento das paredes laterais é sempre de temer nos trabalhos de escavação. As consequências desses acidentes são sempre graves: esmagamento, asfixia. As escavações devem ser entivadas. Nunca descer a uma escavação não entivada, quer para fazer o assentamento da entivação, quer para executar outros trabalhos.
As escavações devem ser contornadas por rodapés que impeçam a queda de materiais sobre os trabalhadores que executem tarefas no fundo da vala. Deverá usar-se sempre capacete de proteção. Entre a beira da escavação e os materiais deve ser mantido um espaço livre suficiente. Nunca se deve andar em cima das troncas para trabalhar ou atravessar uma escavação. Para o atravessamento de escavações, devem ser instalados passadiços munidos de guarda-corpos. Utilizar escadas para descer ao fundo das escavações ou para sair delas. Nunca se devem suprimir as troncas se a entivação não tiver resistência suficiente para impedir aluimentos. As proteções coletivas contra quedas em altura. As quedas em altura são responsáveis por uma grande parte dos acidentes graves e mortais da profissão. Os dispositivos destinados a impedir as quedas devem estar sempre instalados e em bom estado de conservação. Os pavimentos de trabalho devem ter as beiras que dão para o vazio protegidas por guarda-corpos capazes de impedir a queda de pessoas e materiais. Nos pavimentos de trabalho, todas as aberturas devem estar protegidas. Todos os vãos e todas as aberturas da fachada devem dispor de guarda-corpos. As caixas de escada devem dispor de guarda-corpos que impeçam a queda de pessoas. Os andaimes, as plataformas, os locais de recebimento de materiais devem dispor de guarda-corpos. As proteções destinadas a impedir quedas devem ser instaladas quando se efetuam trabalhos em alvenaria, montagens de vigas, trabalhos sobre coberturas. Na ausência de proteções coletivas, quando se fizerem trabalhos de curta duração em postes, coberturas, janelas, pequenas instalações, deve usar-se os anéis de segurança. Nunca se deve andar diretamente nas coberturas feitas com materiais frágeis como, por exemplo, vidro, fibrocimento, materiais plásticos, mas sobre passadeiras previstas para esse efeito. As escadas. O mau estado e má utilização das escadas continuam a ser causa de numerosos acidentes. Só se devem usar escadas em bom estado. Todas as escadas que estejam muito danificadas, montantes e degraus rachados, devem ser destruídas e substituídas por outras. Eventualmente, as escadas podem ser reparadas, mas apenas por um especialista na matéria. As escadas devem ser instaladas num pavimento estável, contra uma superfície sólida e fixa, e de forma a não poderem escorregar nem tombar. Deve fazer-se com que as escadas ultrapassem pelo menos 1 metro o pavimento de trabalho a que dão acesso. Deve fazer-se com que a base da escada esteja suficientemente afastada da superfície de apoio. As escadas não devem ser utilizadas como prumo de andaimes, como pavimento de trabalho ou passadeira. Deve impedir-se com correntes ou cordas que as escadas duplas escorreguem. Nunca se deve utilizar o último degrau. As escadas emendadas devem ter uma sobreposição de pelo menos 5 degraus. Os andaimes devem assentar num solo e em apoios sólidos, por exemplo, tacos de madeira com base suficiente, e ter em conta a resistência desse solo. Nunca se devem utilizar tijolos ou caixas. Os andaimes. Os andaimes devem ser cuidadosamente montados e desmontados por trabalhadores competentes. Devem estar apoiados em pontos sólidos da construção. Devem ser sólidos, resistentes e apresentar todas as garantias necessárias de forma a impedir quedas de pessoas, materiais e ferramentas. Compete a todos zelar pelo bom estado dos andaimes. Só se devem utilizar peças de andaimes adequadas e de boa qualidade. Durante a montagem e a desmontagem deve impedir-se que haja pessoas debaixo dos andaimes. Deve utilizar-se o equipamento de proteção contra quedas disponível. Nunca se deve utilizar um andaime antes de ele estar completamente montado. Devem instalar-se guarda-corpos para impedir a queda de pessoas, materiais ou ferramentas. O afastamento entre as tábuas de pé e a fachada da construção deve ser o menor possível. Em caso de necessidade, deve prever-se outro guarda-corpos do lado da fachada. As tábuas de pé nos andaimes devem ser robustas, bem acasaladas e devem estar desimpedidas. Os andaimes devem ser observados, nomeadamente depois de uma interrupção de trabalho prolongada ou depois de uma tempestade. Deve, em especial, garantir-se que as ancoragens e as junções estejam em bom estado. Para se evitar quedas por escorregamento, retirar a neve das tábuas de pé e dos acessos, espalhar areia ou um material semelhante em caso de gelo ou geada.
Só se devem utilizar meios seguros para chegar ao plano de trabalho, em geral escadas bem instaladas. Nunca se devem dar saltos nas tábuas de pé. Nunca se deve carregar exageradamente as tábuas de pé com materiais. As cargas devem ser repartidas ao longo das tábuas de pé. Os andaimes rolantes só devem ser deslocados lentamente, de preferência no sentido do comprimento e em pavimentos desimpedidos. Não deve estar ninguém no andaime enquanto ele estiver a ser deslocado. Antes de qualquer deslocamento, deve verificar-se que não há possibilidade de se darem quedas de objetos. Antes de alguém subir a um andaime rolante, deve fazer-se a blocagem das rodas e colocar, se necessário, estabilizadores. Máquinas e ferramentas. Conselhos gerais. As máquinas para trabalhar materiais, madeira, metal, as botoneiras, os aparelhos de soldadura ou corte, as gruas, as escavadoras, só podem ser utilizadas e cuidadas na sua manutenção por pessoas competentes formadas para esse efeito. As instruções para a utilização e manutenção devem ser respeitadas. Utilizar os dispositivos de proteção. Nunca devem ser retirados nem inutilizados. As diferentes máquinas devem estar paradas durante todos os trabalhos de limpeza e manutenção. Antes de se iniciarem estes trabalhos, deverá ser assegurado que é impossível pô-las por inadvertência em funcionamento. Nunca se devem utilizar máquinas ou ferramentas que revelem defeitos capazes de comprometer a segurança. Devem ser imediatamente assinalados ao chefe direto. Todas as operações devem ser efetuadas por pessoal competente e formado para esse efeito. Não se deve ultrapassar a carga máxima de utilização, que deve estar legivelmente descrita nos monte-cargas. Devem respeitar-se as instruções. Deve utilizar-se material apropriado às cargas a levantar. Deve zelar-se pelo bom estado de cordas, correntes, cabos, ganchos, etc. Devem proteger-se os cabos correntes, cordas, etc. das arestas vivas. As cargas compridas, bicudas, tábuas, ferros de armadura de betão devem estar amarradas de tal forma que não seja possível soltarem-se durante o transporte. Devem ser eventualmente guiadas com a ajuda de cordas. Se os materiais não puderem ser corretamente condicionados, devem utilizar-se acessórios apropriados ao seu transporte a granel. Não se devem sobrecarregar as paletes e os monta-cargas. Os materiais devem ser corretamente empilhados. É expressamente proibido transportar pessoas em monta-cargas, gruas ou outros aparelhos só destinados ao transporte de cargas. Não se deve permanecer no raio de ação das máquinas de elevação, para serem evitados acidentes, por choque, por queda de materiais. Para os riscos de eletrocução serem evitados, deve zelar-se atentamente pelo estado de conservação das ferramentas elétricas portáteis, brocas, rebarbadoras, dos seus cabos de alimentação, das fichas, etc. As ferramentas devem ser corretamente ligadas às caixas de alimentação previstas para o efeito. Nunca devem fazer-se adaptações provisórias em ferramentas, fichas, tomadas. Devem confiar-se esses trabalhos a profissionais. Depois de uma ferramenta elétrica portátil ter sofrido uma pancada ou uma queda, não deve ser utilizada sem passar pelo exame de uma pessoa competente. Se estiver a chover, as ferramentas elétricas não devem ser utilizadas ao ar livre. Transporte manual de cargas. O transporte manual de cargas deve ser efetuado mantendo o corpo em posição correta, para se evitarem acidentes como ferimentos nas mãos, nos pés, na cabeça, lesões na coluna vertebral que podem ter consequências graves. Utilizar equipamentos de proteção individual, luvas para evitar cortes ou feridas, sapatos ou botas de segurança para evitar esmagamento dos pés, capacetes de segurança para evitar pancadas na cabeça. Antes de se fazer um transporte manual qualquer, deve verificar-se e desimpedir-se a zona que rodeia a carga a levantar, as vias de circulação e a área de armazenamento, o que evitará escorregadelas e quedas. Nunca deve levantar-se uma carga com as costas dobradas. Para levantar corretamente uma carga é necessário assentar os pés de um lado e do outro da carga e depois baixarmos-nos, sempre com a coluna vertebral direita. Utilizar os músculos das coxas, mantendo os braços esticados e fazer com que a carga seja elevada o mais perto possível do corpo, conservando a coluna vertebral direita. Uma carga nunca deve ser transportada à altura dos olhos, pois haverá falta de visibilidade e deste modo choques e quedas.
Durante o transporte de cargas compridas, tábuas, tubos, escadas, deve dar-se atenção à possibilidade de haver pessoas no caminho. Sempre que possível, devem utilizar-se acessórios apropriados, pinças, etc. Gás e matérias perigosas. É necessário prestar especial atenção sempre que os trabalhos se realizarem em local onde haja o risco de libertação de vapores e gases perigosos. Se utilizem produtos tóxicos, inflamáveis, etc. Os riscos que se correm são graves: queimaduras, asfixia, intoxicação. Devem utilizar-se equipamentos de proteção individual, máscaras respiratórias, cagulas de audição de ar, luvas de proteção, óculos de segurança. Deve respeitar-se a proibição de fumar. Devem usar-se recipientes com rótulos regulamentares quando se trata de produtos perigosos, soda cáustica, ácidos, solventes, etc. Nunca devem pôr-se substâncias nocivas em recipientes destinados a bebidas. Dada a possibilidade de existência de riscos graves, emanação de gases, de vapores nocivos, etc., nunca se deve entrar em locais como escavações, caixões de betão e outros espaços fechados sem serem tomadas medidas especiais de segurança, ventilação, proteção individual, etc. Nunca se deve descer a esses locais sem autorização do responsável e sem se estar equipado com um arnês de segurança provido de um cabo manobrado por uma pessoa pronta a intervir caso seja necessário. Havendo necessidade de iluminação nestes locais perigosos, só devem utilizar-se lâmpadas antideflagrantes, a fim de se eliminar o risco de explosão. As prescrições de segurança devem ser escrupulosamente respeitadas. As instalações elétricas. Só um eletricista qualificado e designado para o efeito pode instalar, modificar, reparar, fazer a manutenção das instalações elétricas. Todo o remedeio é fonte de acidentes graves, eletrocuções. Nunca se devem fazer ligações ou arranjos provisórios nem modificar instalações elétricas. Deve assinalar-se imediatamente qualquer anomalia ou qualquer defeito ao chefe direto ou ao eletricista responsável. Não deixar cabos em contacto com arestas vivas. Os isoladores dos cabos elétricos são quem nos garante a segurança. É necessário proteger o mais possível as canalizações elétricas contra riscos de esmagamento, corte, etc. Todos os cabos danificados devem ser substituídos. As junções, as fichas, etc. devem ser manipuladas com prudência. Devem utilizar-se fichas e tomadas de corrente normalizadas. Para se retirar uma ficha de uma tomada de corrente, deve puxar-se pela ficha e não pelo cabo de alimentação. No caso de haver trabalhos na proximidade de linhas aéreas ou cabos subterrâneos sob tensão, devem respeitar-se as distâncias de segurança. Só devem ser utilizadas lâmpadas portáteis regulamentares e nunca lâmpadas instaladas provisoriamente. Nunca devemos, por nossa própria iniciativa, voltar a pôr um circuito sob tensão. Se presenciarmos um acidente, devemos avisar ou mandar avisar imediatamente o chefe direto ou socorrista do estaleiro, deixar a vítima como está, sem a deslocar, impedir que lhe seja dado de beber, afastar os curiosos, tapar a vítima com um casaco, uma manta, etc. Tratando-se de eletrocução, não tocar na vítima, mas cortar imediatamente a corrente elétrica e começar a fazer-lhe respiração artificial enquanto o socorro não chega. Os primeiros socorros. Se formos vítimas de um pequeno acidente, corte, ferimento, etc., devemos avisar o chefe direto, fazer de imediato um curativo, mesmo que a ferida pareça benigna. Desta forma se evitarão complicações. Em todos os estaleiros existe uma caixa de primeiros socorros. Se a ferida infectar apesar do curativo, devemos consultar o médico. Em todos os estaleiros deve estar afixado um cartaz com os endereços e os números de telefone dos serviços de urgência, ambulâncias, médicos, etc. Também deve constar o nome do socorrista do estaleiro. Pergunta número 1. Numa obra eu tenho que sempre usar A.
botas de biqueira de aço de tipo S3 e um capacete de segurança. B. Uma boina de segurança. C. Um par de óculos de segurança e proteções auditivas em função do tipo de trabalho que eu vou fazer. Pergunta número 2. Os equipamentos de proteção coletivos. A. Se os equipamentos de proteção coletivos se trovam para efetuar um trabalho, você pode tirá-los. B. Os equipamentos de proteção coletivos são obrigatórios e você não deve tirá-los a fim de não pôr outras pessoas em perigo. Pergunta número 3. Quem é que deve avisar se constatar uma situação perigosa? A. Os seus colegas de trabalho. B. O seu chefe de equipa ou o seu superior hierárquico. Pergunta número 4. Por que é que se deve assinalar uma situação perigosa? A. Para evitar um acidente imediato ou futuro. B. Para diminuir o número de acidentes. C. Para proteger todos os trabalhadores. Pergunta número 5. As escadas das obras devem estar equipadas em permanência de A. Guarda-costas. B. Luz. Pergunta número 6. O seu local de trabalho. Você deve arrumar, separar e evacuar o lixo diariamente. B. Alguém o arrumará por si se você não o fizer. Pergunta número 7. Quando está a fazer a descofragem, pode tirar as pontas. A. À medida que se vai fazendo a descofragem. B. No fim da descofragem. C. Quando tiver tempo. Pergunta número 8. Onde deve arrumar os materiais em cima de uma dala ou de um andaime? A. A meio destes. B. Dividir pelos apoios. C. Não interessa. Pergunta número 9. Tem que limpar a dala do segundo andar. A. Você não precisa de um sistema específico para evacuar os resíduos. B. Você deve utilizar um sistema adaptado, condutas de lixo, contentores. C. Não interessa. Pergunta número 10. O que deve verificar quando sobe para um andaime? A. A fixação dos pés do andaime. B. O estado dos guarda-costas. C. O estado das pranchas do rodapés e das escadas de acesso. Pergunta número 11. A partir de que dimensão deve proteger um buraco no chão? A. 10 por 10. B. 50 por 50. C. Todos os buracos. Pergunta número 12. Um guarda-costas é constituído por A. Uma tábua superior, uma no meio e um rodapé. B. Uma tábua superior e uma no meio. Pergunta número 13. A que altura tem de estar a tábua superior? A. 70 cm. B. 90 cm. C. 1,10 m. Pergunta número 14. A partir de que altura tem de se blindar uma vala? A. 1 metro. B. 1,25 m. C. 1,70 m. Pergunta número 15. Posso caminhar em cima de uma prancha que passa por cima de uma vala? A. Sim. B. Não. Pergunta número 15. Posso caminhar em cima de uma prancha que passa por cima de uma vala? A. Sim. B. Não. Pergunta número 16. Por que utilizar umas escadas de acesso à vala? A. Para descer e para subir sem perigo. B. Para não se cansar. Pergunta número 17. Você tem que trabalhar no telhado. A. Você tem que usar obrigatoriamente um cinto de segurança devidamente seguro a um ponto de amarragem. B. Você tem que usar um par de sapatilhas bem leves. C. Você tem que usar uma medalha da sorte. Pergunta número 18. Para utilizar o cinto de segurança, A. Você não precisa de uma formação. B. O seu chefe mostra-lhe rapidamente como utilizá-lo. C. Você tem que ter uma formação adaptada. Pergunta número 19.
O que deve fazer antes de trabalhar em alturas? A. Você pede ao seu chefe a que ponto de amarragem se pode agarrar. B. Você verifica o cinto que o seu chefe lhe forneceu. C. Você utiliza a corda adaptada ao seu trabalho. Pergunta número 20. No local de chegada dos materiais não existe guarda-costas. O que devo fazer? A. Você fica atrás para não se chegar perto do vazio. B. Você sobe acima de uma palete do lado do imóvel para desamarrar a carga. C. Você não faz nada e avisa ao seu chefe. Pergunta número 21. Com umas escadas você pode A. Arranjar um degrau partido ou um pé torcido. B. Subir a um andar mesmo esta sendo muito curta. C. Utilizá-la sem a agarrar. Pergunta número 22. Com um engenho você pode A. Conduzi-lo porque você é desenrascado ou porque o seu chefe pediu. B. Ser transportado nele ou subir à pá para amarrar rapidamente um cabo a um poste. C. Utilizá-lo se tiver uma formação adaptada, uma autorização do seu patrão e que a sua aptidão médica esteja em dia. Pergunta número 23. A eletricidade na obra. A. Você pode manobrar um cabo de 20.000 volts à mão ou com uma cinta. B. Nunca existe perigo se os cabos elétricos estiverem na água. C. Se não existir uma proteção de 30 mA no cofre elétrico, você corre risco de morte. Pergunta número 24. Você é testemunha de um acidente. O que faz? A. Você pode transportar a vítima até à cabana da obra e dar-lhe de beber e comer. B. Você avisa ou manda avisar de imediato o seu chefe ou o socorrista da obra e, se estiver sozinho, avisa os socorros, marcando o 112. C. Você tranquiliza a vítima, cobre-a e mantém os curiosos à distância. Pergunta número 25. Você magoou-se ligeiramente durante o trabalho. O que faz? A. Você vai de imediato à enfermaria da obra ou ao local onde se encontra a caixa de primeiros socorros. B. Você avisa de imediato o seu chefe. C. Você faz de imediato uma declaração de acidente de trabalho. Pergunta número 26. Você está doente e não pode ir trabalhar. O que faz? A. Você avisa ao seu colega de trabalho que se vai encarregar de avisar o chefe. B. Se você estiver doente um só dia, não precisa de avisar ou de enviar o papel da baixa ao seu patrão. C. Você avisa ao Serviço dos Recursos Humanos e o seu chefe no primeiro dia de falta. Pergunta número 27. O álcool, a droga e os medicamentos no trabalho. A. Você tem o direito de beber um copo de vinho ou uma cerveja à refeição e de fumar ou de consumir um pouco de droga durante a pausa. B. O álcool e a droga são proibidos na obra e você não tem o direito de consumir durante o horário de trabalho ou durante a pausa. C. Se o seu tratamento medical afeta a sua vigilância, você pode na mesma manobrar um engenho para o qual está habilitado ou conduzir um veículo da empresa sem avisar o seu chefe direto. Pergunta número 28. Os trabalhadores temporários e os subempreiteiros. A. Os trabalhadores temporários têm os mesmos direitos que os salariados da CBL. B. O pessoal temporário e os subempreiteiros devem ser acolhidos na empresa e na obra como os salariados da CBL. C. A CBL é responsável pelas condições dos trabalhadores temporários. Pergunta número 29. O lixo na obra. Você enterra-o junto à fachada ou põe discretamente em cima de um outro monte de lixo. B. Você faz a separação das matérias nos caixotes apropriados e nos contentores. C. Você convida as pessoas não instruídas a respeitar o ambiente e a utilizar os caixotes e os contentores previstos para este efeito e a respeitar os princípios da separação do lixo, segundo o conceito da Zupadrechtskäst. Pergunta número 30. A empresa CBL. A. Tem certificação ISO 9001 graças ao seu sistema de management de qualidade. OSAS 18001 graças ao seu sistema de management de segurança.
ISO 14001 graças ao seu sistema de management do ambiente. B. Obteve o label Primeit da Zupadreckskustveebetriebe graças à colheita seletiva dos detritos. Agradecemos a vossa atenção. Resposta à pergunta número 1. Numa obra eu tenho sempre que usar as botas de biqueira de aço de tipo S3 e um capacete de segurança, tal como um par de óculos de segurança e proteções auditivas em função do tipo de trabalho que vou fazer. A resposta B. Uma boina de segurança não é reconhecida como um elemento de segurança. Resposta à pergunta número 2. Os equipamentos de proteção coletivos são obrigatórios e nunca podem ser tirados para não pôr outras pessoas em perigo. Portanto, a resposta A não pode estar correta. Resposta à pergunta número 3. Quem é que deve avisar se constatar uma situação perigosa? Neste caso, as duas respostas estão corretas. Tem que se avisar todas as pessoas. Resposta à pergunta número 4. Por que é que se deve assinalar uma situação perigosa? Neste caso também, as três respostas estão certas. A, B e C. Resposta à pergunta número 5. As escadas das obras devem estar equipadas em permanência de guarda-costas e luz. Respostas corretas A e B. Resposta à pergunta número 6. O seu local de trabalho. Resposta correta. Você deve arrumar, separar e evacuar o lixo diariamente. A resposta B está errada. Resposta à pergunta número 7. Quando está a fazer a descofragem, pode tirar as pontas. A resposta correta é à medida que se vai fazendo a descofragem. Resposta B e C estão erradas. Respostas à pergunta número 8. Onde deve arrumar os materiais? Em cima de uma dala ou de um andaime? Resposta correta tem que se dividir pelos apoios. A resposta A e C estão erradas. Resposta à pergunta número 9. Tem que limpar a dala do segundo andar. Resposta correta. Você deve utilizar o sistema adaptado. Condutas de lixo, contentores. As respostas A e C estão erradas. Resposta à pergunta número 10. O que deve verificar quando sobe para um andaime? As respostas A, B e C estão as três corretas. Resposta à pergunta número 11. A partir de que dimensão deve proteger um buraco no chão? Resposta correta, todos os buracos. Resposta errada, A e B. Resposta à pergunta número 12. Um guarda-costas é constituído por uma tábua superior, uma no meio e um rodapé. A resposta B está errada. Resposta à pergunta número 13. A que altura tem que estar a tábua superior? A resposta C, 1,10 m. As respostas A e B estão erradas. Resposta à pergunta número 14. A partir de que altura tem que se blindar uma vala? Resposta B, 1,25 m. As respostas A e C estão erradas. Resposta à pergunta número 15. Posso caminhar em cima de uma prancha que passa por cima de uma vala? A resposta correta, B. Nunca se pode caminhar em cima de uma prancha que passa por cima de uma vala.
Resposta à pergunta número 16. Por que utilizar umas escadas de acesso à vala? A resposta correta: para descer e para subir sem perigo. A resposta B está errada. Resposta à pergunta número 17. Você tem que trabalhar num telhado. Resposta correta: você tem que usar obrigatoriamente um cinto de segurança devidamente seguro a um ponto de amarragem. As respostas B e C estão erradas. Resposta à pergunta número 18. Para utilizar o cinto de segurança. Resposta correta: você tem que ter uma formação adaptada. As respostas A e B estão erradas. Respostas à pergunta número 19. O que deve fazer antes de trabalhar em alturas? As respostas corretas são a A, B e a C. Respostas à pergunta número 20. No local de chegada dos materiais não existe guarda-costas. O que devo fazer? As respostas corretas são a A e a C. A resposta B está errada. Resposta à pergunta número 21. Com umas escadas você pode. Nenhuma das respostas dadas está correta. A resposta à pergunta número 22. Com um engenho você pode. A resposta correta: utilizá-lo se tiver uma formação adaptada, uma autorização do seu patrão e que a sua aptidão médica esteja em dia. As respostas A e B estão erradas. Resposta à pergunta número 23. A eletricidade na obra. A resposta exata: se não existir uma proteção de 30 mA no cofre elétrico, você corre risco de morte. As respostas A e B estão erradas. Respostas à pergunta número 24. Você é testemunha de um acidente. O que faz? As respostas corretas são a B e a C. A resposta A está errada. Respostas à pergunta número 25. Você magoou-se ligeiramente durante o trabalho. O que faz? As respostas A e B estão corretas. A resposta C está errada. Resposta à pergunta número 26. Você está doente e não pode ir trabalhar. O que faz? A resposta correta é a C. As respostas A e B estão erradas. Resposta à pergunta número 27. O álcool, a droga e os medicamentos no trabalho. A resposta B está correta. As respostas A e C estão erradas. Respostas à pergunta número 28. Os trabalhadores temporários e os subempreiteiros. As respostas estão todas corretas. Respostas à pergunta número 29. O lixo na obra. As respostas B e C estão corretas. A resposta A está errada. Respostas à pergunta número 30. A empresa CBL. As respostas A e B estão as duas corretas. A CBL deseja-vos um bom trabalho em segurança.